Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de ficar louco. Obviamente que hoje é o melhor dia da semana. Eu fiz um react de piores, melhores teorias de One Piece, mas as teorias eram boas, né? E aí eu acabei percebendo que as piores... as piores teorias, elas vêm daqui, cara. Eu vou ter que fazer um react no meu próprio vídeo. Pois é. O pessoal tá craque, tá fazendo só teoria boa. Não tem mais teoria nível Shanks Pelé. Quer dizer, tem algumas teorias assim que são duvidosas, né? Mas algumas estão em outro nível. Vou mostrar uma pra vocês aqui que mandaram pra mim. Essa teoria aqui é simplesmente perfeita, ó, do Rodrigo Miranda. Que o Lafitte tem a fruta do... Quem é Deus Pombo, cara? Existe um Deus Pombo, isso é rato de asa. Quem que cultua um diabo de rato de asa? Pois é, mas tá aí, uma ótima teoria fundamentada no quê? No que tá na história, ué. Quem não enxerga isso é porque leu errado, é porque não acompanha o SBS, porque não vem aqui se informar. Quer mandar sua pergunta pra aparecer aqui no vídeo? Clica no link, deixa sua perguntinha aí. O que custa deixar sua teoria canônica pra virar isso daí, pra ficar eternizada aqui na mente dos fãs que vem buscar conhecimento e sai um pouco frustrado. Antes, claro, dá um confere no nosso momentinho Alura aí. Galera, imagina uma escola de tecnologia que não só te ensina, mas que faz uma ponte certeira para você já começar a trabalhar. Pois é, deixa eu mostrar para vocês aqui a Talent Lab, área exclusiva da Alura, que conecta aprendizado e mercado por meio de vagas, mentorias, eventos e network, tudo com suporte para carreiras no Brasil e no exterior. A Talent Lab da Alura é um portal exclusivo com oportunidades de empresas parceiras que passaram pela curadoria do time da Alura. Você tem contato direto com recrutadores. O melhor de tudo é que, optando pelo plano Ultra Lab, você tem acesso a todos os benefícios da Alura que são exclusivos. Acesso a todos os cursos, certificado, mentoria, imersão e, claro, a Talent Lab. Então quer dar o primeiro passo na sua carreira? Clica no link fixado aqui no primeiro comentário da descrição que já tem um super desconto te esperando, exclusivo para você. Pronto, recado dado. Vamos lá tirar todas essas dúvidas do Deus Pombo. Vamos lá, começar a pergunta aqui do Sotem Vídeos. Será que o homem marcado pelas chamas pode ser Fisher Tiger ou alguém relacionado? E o rumor de ser associado à marinha deve ser por conta do navio que ele roubou? É interessante sua pergunta porque em God Valley a gente teve um navio totalmente escuro, preto, que até estava teorizando de que aquele poderia ser o navio do homem marcado pelas chamas nos tempos atuais. E o Oda pode ter pego inclusive um pouco do conceito dos navios negreiros que levavam escravos. Aquele navio inclusive era de escravos, né? Pode ser o Fisher Tiger? Eu acho que quebra um pouco a mítica do Fisher Tiger estar vivo, tá? Eu não acho que ele tenha qualquer relação, inclusive, com o Poneglyph ou com o Tesouro One Piece ou qualquer tipo de conhecimento desse nível. Mas vale lembrar que a coisa de gerar redemoinhos é uma habilidade ligada aos homens peixes. Quem sabe não é o David Jones original? Quem sabe não é o próprio Zebek? Talvez essa coisa de ser ligado ao governo ou à marinha é apenas uma cortina de fumaça, né? Então a possibilidade de ser um homem peixe é grande. Pode ser o Sambel. Vai dar visibilidade pro Sambel também estranho, né? Você nem lembra quem que é o Sambel. Tá vendo? Sambel é dos Piratas Roger. Ninguém nem lembra desse demônio aí. Então, assim, ou é um personagem novo que eu gostaria, ou é alguém muito importante. Na minha opinião, falta fechar o ciclo do Chique. Não sei como ele se conectaria ao governo mundial, ao plano que ele deixou para trás de ser completado agora nesses tempos atuais. Mas é um personagem que falta ter o ciclo fechado. Pode acabar sendo o Silver Axe, que tinha ali um flerte até visual com o Almirante Zephyr? Pode ser, porque eu gosto de lembrar que o Silver Axe, ele teve a introdução com mais tempo dos Piratas Rocks, o que é muito estranho, tá? Se você for parar pra ver, todos só aparecem. Barba Branca, Big Mom, que são personagens importantes. Só que no Silver Axe, a introdução dele é um pouquinho mais longa, mais demorada, mas vale lembrar que parece que o Kyo ele tinha a fruta que tá com Rouge, então em tese ele estaria morto. Aí fica difícil, né? Quem que é o homem marcado pelas chamas? Pode ser, talvez, o próprio Aokiji e o Oda só tá enganando a gente. O Aokiji fala, né? Será que não sou eu? Aí todo mundo dá aquela risadinha meio amarela, mas por que não ser ele? O Aokiji tem um grande segredo ainda por trás dele, ter saído da marinha, tá agindo com os piratas Barba Negra. A gente não sabe a fundo ainda quais são os planos do Aokiji, de repente a surpresa tá nele. Vale lembrar que durante muito tempo
duvidamos do Aokiji ser o 10º Capitão Titânico, porque soava meio que óbvio. Então quem que é o 10º Capitão Titânico do Barba Negra? Quem vai preencher essa vaga? Um monte de gente, o próprio Rouge entrava para estar preenchendo essa vaga, porque ele dá uma flertada de gostar do Barba Negra no final de Marineford, e no final era o Aokiji, tá? Então deixa o Aokiji vivo aí. Um homem marcado, né, pelas chamas, mas aqui que tem a ver o gelo com o redemoinho? Não sei. É difícil chegar em quem tem essa fruta aí. Mas um Homem-Peixe também dá pra colocar. Aí David Jones fica interessante, viu? David Jones ligado ao oceano, criando redemoinhos, é interessante pra caramba. Epifânio José de Souza, ele estava vendo os monstros de Pesadelos de Elbaf e alguns estão ligados à imagem dos Chapéus de Palha, tipo um esqueleto, a Nika original, a um urso, que fez pensar no Chopper, um guerreiro lembrando o Sop, que é o Draugr, né? E uma nuvem igual a Zeus ligado a Nami. Será que existe uma relação? Eu acho que assim, é aquela relação em entrelinhas, não especificamente que está representando eles. As nuvens ali já tem uma explicação, porque raios principalmente são o temor de Elbaf, né? Relâmpagos, raios e fogo. Então o Draugr, o Nidhogg, o Fenrir são coisas das lendas ligadas ao próprio Ragnarok, ao fim do mundo. Então as crianças e Nika, Deus da Destruição, pela dicotomia. Mas não dá para descartar que existe sim uma entrelinha, e vale mencionar que os Chapéus de Palha, praticamente todos eles são ligados a alguma coisa do demônio. Então a criança demônio de Ohara, você tem o Chopper que já foi chamado de demônio, o Zoro ligado a Azura, que é uma coisa do inferno, o próprio Luffy sendo um D, né? O Sanji usando Hell's Memories, o Oda ele flerta com essa coisa demoníaca, mas a gente sabe que no fim eles são anjinhos, né? Eles estão do lado do bem. Então assim, visualmente é uma conexão interessante, porque o Chapéu de Palha também, quando eles saem de uma ilha, geralmente nem todo mundo gosta deles. Eu acho que a mensagem do Vegapunk mostrou bem isso. Arabasta mesmo, tava lá aquele Chapéu de Palha, que eles tiveram aqui, tocaram caos. Nem todo mundo sabe a verdade da passagem deles, e o Chapéu de Palha pode acabar representando isso nos pesadelos mais à frente. Apesar que eu acho que no fim do game aqui, será que Elbaf ainda vai ficar com essa marca, com essa cicatriz? Talvez, mas existe, tá? Na entrelinha, mas eu não acho que signifique muita coisa para os Chapéus de Palha afetarem nesse ponto o Elbaf diretamente, visualmente, ou que os gigantes consigam conectar, porque é muita coisa ligado a lendas deles, né? Pode ver Nika Destruidor, Nika Libertador, o Ragnarok e também o Nêmesis de Elbaf, que são raios e fogo, que inclusive a gente vê no muralzinho ali a Arca Maxim soltando um belo de um raio na árvore, né? De Jair Ferreira, qual a explicação lógica para o Fugitora, lá o Zoro não conseguirem destruir a gaiola do Doff? Eles eram tão fracos assim de Haki? Não, ali a armadura de enredo estava envolvendo a gaiola, tá? O Luffy ele conseguiu romper os fios do Doflamingo com o Haki. O Luffy conseguiu. Então, Zoro, cara, se o Fugitora quisesse, ele teria derrotado o Dressrosa inteiro. Naquela cena final dele levantando os escombros, é impressionante, é surreal a fruta dele, tá? Mas ele mesmo disse que não iria interferir, tá? O que a gente pode tentar colocar aqui para uma explicação lógica, que não foi dada, mas tentando dar uma, como você pediu, os fios se reconstruíam mais rápido, ou eles viram que é muito mais fácil derrotar o do Flamengo porque não adiantava nada eles destruir um lado e o outro lado ia continuar progredindo, tá? Mas o fato de parecer indestrutível naquele ponto, armadura de enredo, com toda certeza. Por que ninguém cortou? Porque teve que ser conveniente naquele momento ali, e o Oda focou no Luffy, né, derrotando o do Flamengo. Mas o Luffy conseguiu romper fios, não tem lógica esse pessoal de espada, mais o Lau, né, não conseguir cortar com a OP no Mi, já tava com um Haki legal, forte pra caramba. Basicamente o Haki que ele sai de Dressrosa é o que ele vai enfrentar a Big Mom, tá? Então eles poderiam ter conseguido cortar, mas vamos colocar aqui que não tinha como eles fazer nada porque estava pegando a ilha inteira e eles conseguiriam parar apenas uma parte e aquilo poderia se regenerar e teria muito Haki envolvido, eles iam gastar muita energia. O Fugitora, beleza, falou que não iria se envolver diretamente, tá? Tentou parar ali, dar um break, mas tudo mesmo, somente parando o Doff, né? Então, explicação lógica, só derrotando o Doflamingo para parar. Por que eles não cortaram? Aí tinha aquela armadura invisível do enredo que não deixou eles cortarem, mas eles deveriam conseguir sim. ACX001, eu já vi eu e outros criadores falando que a Robin seria extremamente forte se ela usasse Haki de armamento. Aí ele tem uma pergunta aqui. Você não acha que estão superestimando Robin com Haki? Porque ela dificilmente ganharia de um Kaku da Cypher Pool, ou de um Sasaki, ou de um Ruzu. Ela dificilmente ganharia de um Zuan que usasse dois tipos de Haki. Olha, ACX, quando a gente fala que a Robin ficaria muito overpower usando o Haki na sua fruta,
é porque ela tem a possibilidade de criar milhões e milhões de braços, inclusive braços gigantes. A fraqueza dela tá em tomar dano, tudo que as pétalas recebem vai para ela, né? Então é uma coisa mais low diff ali do Barba Negra. Ela toma o dano de um braço e vai para ela. Então assim, o armamento seria para se proteger desses golpes, não necessariamente para causar dano. Vale lembrar que a Robin, ela conseguiu rolar a Big Mom, né, em Wano. Então o poder dela, ele é quebrado pelo fato dela conseguir fazer isso, os braços nascer em qualquer lugar. A gente não sabe, inclusive, se isso daí ignora uma proteção de Haki e tudo mais. É muito rápido, ela pode fazer o clutch, tá? Então, ela perderia para essas figuras? Possivelmente eles não são inimigos tão bons para ela, concordo com você, ainda mais com velocidade, Haki de visão. Mas vale lembrar que em One Piece mesmo, as lutas não são tão jogo de xadrez, né? Então, um Hakizinho aqui eu acho que deixaria ela muito forte, muito poderosa, mas muito mais ligado à parte de defesa, não necessariamente para causar dano, porque o dano ela já causa, ela já consegue ser destrutiva pra caramba. E aí tem aquela coisa, sei lá, de enfrentar um Logia ou alguém que já tem um Haki de armamento também, para esses socos causarem mais dano, tá? Então ela tem uma fruta muito quebrada. Só que assim, a fruta do Kid é quebrada, não é? E quando você pensa no poder do Kid, você fala, pô, Magneto, vou roubar o ferro do sangue do cara ali, vou drenar tudo. Vou arrebentar. O que o Kid faz? Só um punho de ferro. É ruim? Não é. Pro mundo de One Piece é legal, funciona e tal. É a gente que fica viajando mais nos usos dos poderes. Mas você pega o próprio Luffy. O Luffy é um gênio em batalha. Ele faz os gears de uma forma muito interessante. Sopra ar pro músculo, sopra ar pro osso, né? No Gear 3, no Gear 4, envolve com Haki pra dar uma compressão, pra deixar... Legal pra caramba, mas pô, você pega pra ver... O Reed Richards, do Quarteto Fantástico, usando os poderes elásticos dele, você fala, surreal, cara, o que esse cara faz? Por que o Luffy não faz isso? Porque o Oda tem que distanciar, diferenciar de referências de outras séries. A Robin, em tese, entra nesse campo de what if, possibilidade. Ela pode fazer muita coisa com essa fruta. E o fato dela conseguir fazer isso brotar em qualquer parte do corpo de um usuário é o que deixa ela quebrada, porque não tem muitas frutas que possibilitam fazer isso, tá? Pouquíssimas frutas possibilitam você estar diretamente ligado ao corpo do seu inimigo. E com Haki, deixaria ela forte pra dedéu, tá? Mas não quer dizer que ela seja invencível, beleza? Ainda pode tomar um nocaute. Ainda mais alguém rápido e forte, como essas figuras que estão nesse tempo, em Kaku desperto. Então, eu acho que ela ficaria forte, mas não invencível. Zoeira Drowning. Ele viu um vídeo comparativo entre Joy Boy e Luffy, ambos próximos a Emmet, onde indica como Joy Boy seria consideravelmente maior que o Luffy, explicando o motivo do chapéu de palha da câmara do Imbu ser tão grande, mas não avassalador para ser de um gigante, por exemplo, o que daria margem para um Joy Boy bucaneiro, ou pode ser apenas o Oda se perdendo em seus tamanhos de personagens. Qual dos dois você acha mais provável? A segunda opção, tá? A gente tem Kuma bucaneiro e o chapéu de palha gigante não cabe. Na cabeça do Kuma é desse tamanho assim, né? O Kuma é o maior corpão bitela, aquela cabecinha de laranja dele lá. Então um bucaneiro não teria um chapéu daquele, tá? O chapéu serviria talvez um gigante. Talvez. Eu ainda acredito que é de Nico original, a divindade do primeiro mundo. Agora sim, o comparativo de Luffy e Joy Boy, não leve em consideração a silhueta, galera, não confiem. Posso dar um exemplo muito simples que refuta totalmente isso daí. Estão pegando do anime, possivelmente essa montagem que fizeram. 2, olha a cena do Nika, Joy Boy, formato Nika, pulando em cima dos 20 reis. É o mesmo tamanho dos 20 reis. E aí, qual que tá certo? Então, silhuetas. Não confiem em silhuetas, em tamanhos. Lembra na Big Mom, né, quando ela aparece a primeira vez na Ilha dos Homens Peixes, totalmente... O Kaido Capenga. Não dá pra confiar. E coisa de tamanho One Piece é meio que subjetivo. Nem tanto, né? Porque tem gente achando que o Ragnir vai encolher de tamanho naturalmente pro Usopp usar. Sem mágica, sem nada, sem tecno, nada. Só vai encolher. Mas o tamanho é subjetivo. O Oden mesmo, com Ema e o Zoro usando ela, é um bom comparativo para você ver como o Oda ele vai adaptando a questão de tamanhos. Isso está sempre mudando. Perfeito? E o Emmet com o Joy Boy ali não dá pra tirar muito de referência, até porque se o Oda fosse usar a perspectiva real do Emmet com a silhueta... Cara, tu vai ver um pontinho preto na página do mangá, então ele tem que dar uma ampliada, uma aumentada pra você conseguir ver o formatinho do chapéu de palha, tá bom? Então, aquela licença poética no visual das silhuetas para você conseguir identificar que tem uma figura parecida. Eu acredito que ele vai ser um humano comum, um humano normal, ainda mais vindo do reino antigo, e não um gigante. E o bucaneiro também não serve, né? O chapéu de palha gigante é maior do que aquela cabeça de cabeça de ovo do Kuma lá, que é muito pequena para aquele chapéu, tá bom? Kitiel, por que Poseidon é a única arma que não tem o nome de um planeta? Inclusive o nome do planeta foi pro pai da Shira Hoshi.
né, e o Netuno. Isso seria uma indicação do Oda quanto a esse poder ser uma Akuma no Mi ou um poder transferível pelo sangue? É uma excelente pergunta, tá? Mas vale lembrar que quando foi mencionado Poseidon, ali na Ilha dos Homens Peixes, eles chamaram de nomes de deuses, tá? Não nomes de planetas. A associação com planetas somos nós fazendo, né? Com os Gorosei, que têm nomes não necessariamente de planetas, mas que flertam, que podem ser lidos como nomes de planetas. Então, o Oda, talvez, ele usando Netuno para Poseidon, deixaria muito atrelado diretamente aos homens, porque é um nome, né, ligado a criaturas marinhas, não tanto a planeta. E aí talvez ele quis dar uma desassociada, talvez porque Poseidon seja a única arma viva, ou a única divindade viva, enquanto as outras duas são objetos, tá bom? Então não tem uma explicação lógica para isso. A associação para planetas ainda funciona, mas não é implícita, tá mais como nome de divindades. E aqui a gente tem nome das divindades gregas, né? Plutão, Poseidon e Uranus. Cada uma ligada diretamente a divindades vindas desses pontos. Deus do céu, Deus do submundo, Deus da água. E aí Oda pegou a referência mais da divindade, mas que se conecta com o planeta. Funciona essa explicação? Acho que sim, né? Jonas Aires. Ô, pior geração, nós já sabemos que o Luffy é o Joy Boy, mas será que ele já despertou o poder de Joy Boy? Eu sempre gostei dessa ideia de que tem que ter alguma coisa mais nesse título de Joy Boy, que não somente despertar a fruta de Nika. Não é verdade? Ah, despertou a fruta de Nika. Por que chama o cara de Joy Boy? Só por conta de um cara de 800 anos atrás, aleatório, randômico? Não. Tem que ter um poderzinho a mais aí. Se ele for o soberano do mar, não for o Loki, por que ele é soberano do mar? Eu gosto daquela cena da abertura do anime, The One. Tudo bem que já passou, não mostrou muita coisa a mais, mas tinha umas informações bem curiosas, como o log pose congelado. Lembram dessa cena na abertura? 3 log poses congelados na abertura do anime que não apareceu em nada. Eu ainda achei que aparecia alguma coisa lá no Monte Fuji. Mas também tem uma cena do Luffy embaixo da água, que ele explode a água, né, fica aquele ciclone de água rodando e ele, como se ele conseguisse controlar a água. Eu particularmente gosto que o poder de Joy Boy seja algo relacionado ao próprio mar, a conseguir mudar o clima, controlar o oceano, a ter uma conexão maior com o mar. Seria interessante. Então você tem Nika com o poder da alteração de realidade, né? Quanto mais ri, mais forte fica. Joy Boy, que pode comandar de fato os mares. Vale lembrar ali inclusive da cena do Roger contra o Chique, o mar turbulento, o ovo no navio do Roger, agora o homem marcado pelas chamas querendo redemoinhos, Joy Boy controlando tudo isso. Imagina que irado que seria, o verdadeiro soberano do mar, né? E aí por fim tem o personagem por trás dela, tanto o Joy Boy original quanto o Luffy agora, que é o nosso Joy Boy. Então seria legal ter um acréscimo de Joy Boy, é muito mais do que um título, ele carrega de fato um poder oculto, um poder além da compreensão, o poder dos mares de fato. É isso, bastante pergunta respondida. Bastante não, né? Foi pouca ou foi bastante? Não sei. Vocês estão mandando pouca pergunta? Estou respondendo pouca pergunta. Tem pouquíssima pergunta aqui. Mandaram 2 perguntas só. 3 só? 3 perguntas. Uma que foi eu que coloquei pra mim mesmo. Eu tô na situação de eu ter que dar like no meu próprio post. Que ninguém manda pergunta mais. Não dá. Não sei o que fazer. Tô brincando, galera. Ó, chegou até aqui. Salve especial pra você, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.